é chegada a hora de você entender o quanto tudo que está à nossa volta tem uma interferência tanto positiva quanto negativa sobre a nossa vida, mesmo que você não perceba, existe uma interferência. Raramente nós nos damos conta de que opiniões, atitudes e até estados de humor daqueles com quem nós convivemos, mesmo que sem muita proximidade, mesmo que talvez sem até você acreditar que não tem muita influência, acaba por influenciar os nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações. Sim, tudo que está à nossa volta tem a base da energia. E nós, seres humanos, nos conectamos através de trocas. Então, nós trocamos ideias, opiniões, atitudes, estilos de vida, estilo como gosta de se vestir, o que gosta de comer. E tudo isso gera uma interferência. Até como você se relaciona nos seus relacionamentos amorosos e também com o dinheiro. Uau! Pois é. 2 grandes pesquisadores criaram todo um estudo e através deste estudo que eu trago aqui para vocês hoje foi provado de que existe sim um contágio através da sociedade. Esses 2 grandes pesquisadores se chamam Fowler e Christakis. Eles avaliaram as relações sociais de 5.000 cidadãos americanos. E na sua pesquisa, eles perceberam como que cada um desses indivíduos, dessas 5.000 pessoas, mantinha, em média, aí, 10 contatos de pessoas mais próximos. Eles criaram um quadro geral de 50.000 pessoas. E, através dessas 50.000 pessoas, foi levantado regularmente inúmeros dados pessoais. A análise demonstrou como cada um tinha uma grande interferência com o outro, mesmo aqueles que não se conheciam. Como assim, Diana? Sim, eu vou te explicar. Vamos lá. Olha que interessante. Ele falou da história, eles, aliás, falam da história do amigo do amigo. A análise mostrou que, por exemplo, o nosso amigo B, ok? O amigo B. Eu tenho aqui a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. A pessoa B tem 2 amizades. A pessoa B é amigo do A e é amigo do C. E na análise deles, eles provaram que até a questão de peso tinha interferência, ou seja, se um era mais magrinho, o outro estava um pouco mais gordinho, se um cuidava mais da saúde, o outro não, a situação financeira, ou seja, existia toda uma interferência, existia não, existe toda uma interferência no meio. Vou te explicar para você poder entender. O nosso amigo B, ele tem amizade com o A e com o C. Porém, olha que legal, o A e o C nunca se viram, sequer se conhecem. O que conecta os dois é a presença do B. O B, ele é amigo do A e do C. Então, o estilo de vida desse cara aqui interfere diretamente no A e no C. E o estilo de vida do A interfere no B e o estilo de vida do C interfere no B. Ou seja, através do meu amigo aqui, vamos colocar um nome para ele, o Pedro. O Pedro é só um nome fictício, ok? O Pedro é o B. E nós temos aqui o Renato. E nós temos aqui o João. Olha que interessante. O Pedro, sendo amigo do Renato e do João, ele começa a mudar o seu estilo de vida. Ele começa a fazer coach, ele faz o PPI online, a mente dele muda, ele começa a se comprometer muito mais com tudo que ele tem que fazer na vida dele. Ele muda a comunicação, e através da mudança da comunicação, ele muda os pensamentos, através da mudança dos pensamentos, ele muda os sentimentos. E isso tudo vai trazendo para o João, que é o seu amigo C, uma alegria, uma motivação. E o João começa a perceber
que o Pedro está diferente. Nossa, ele está diferente, o que será que ele está fazendo? E ele começa a ficar atento, João. Porém, o Renato não. O Renato ele não está atento, tão atento assim. Só que por estar conectado ao Pedro, por estar próximo, por ver, ouvir e sentir, sistema VAS, visão, audição e sinestesia, tudo que nós seres humanos vimos, ouvimos e sentimos se repete na nossa vida. Então, o Renato, por ver, ouvir e sentir, visão, audição e sinestesia, mudanças na vida do Pedro, por mais que ele seja resistente, porque o estilo de vida que o Pedro tem hoje, o Renato não gosta muito, ele acaba recebendo essa energia. E ele pode automaticamente começar a mudar de vida. Porém, o João, o amigo C, ele está muito mais atento. Então, por conta da transformação do Pedro, ele também começa a mudar a vida dele. Ele também começa a ser mais comprometido com a sua comunicação e não necessariamente ele está fazendo PPI online. Não necessariamente ele está num programa de mentoria com a Diana Souza. Ele simplesmente está aqui com a sua amizade com o Pedro, próximo do Pedro. E o Pedro está motivado, determinado, levanta de manhã, agradece pelo dia, faz as suas gratidões, faz o seu eu sou no espelho, lê os seus livros, enfim, ele está em imersão. O Renato começa a se incomodar. Porque olha que interessante. O Renato não quer ter a vida e nem ser como o Pedro. Mas a energia, o foco do Pedro é tão poderoso, porque ele decidiu pela vida dele. Ele decidiu que ele quer ser uma pessoa melhor. Ele decidiu que ele vai ser cada dia mais autoconfiante. E por ele ser cada dia mais autoconfiante, ninguém vai tirar ele do caminho. Vem um monte de empecilho, vem um monte de negatividade, ó, um monte de energia ruim para o Pedro, e o Pedro simplesmente se blinda. Ele se blinda por quê? Porque ele sabe quem ele é e ele decidiu pela vida dele, ou seja, o contágio dele é muito forte. O que acontece? O Renato não aguenta, ele cede à pressão. Só que o Renato ele não só está sendo pressionado, tudo inconscientemente, pelo Pedro, pelo estilo de vida do Pedro, que é o amigo dele que ele conhece, não. Por que a pressão fica tão grande sobre o Renato? Porque o João também está mudando de vida. Também está mudando de vida. Os dois estão numa conexão muito forte. E o João, apesar de não conhecer o Renato, ele tem um ponto de transferência de energia, que é o Pedro. Através da vida do Pedro, eles são conectados. Ou seja, o estilo de vida do João com o estilo de vida do Renato é conectado através da vida do Pedro. E assim é a nossa vida. Talvez você não conhece o vizinho que mora a 3 quadras da sua casa. Mas o que mora do lado da sua residência, do seu apartamento, que seja, você conhece, você fala bom dia todos os dias para ele, você conversa de vez em quando. E ele tem muita amizade com aquele vizinho de 3 quadras abaixo. Através dos neurônios espelhos, vocês se conectam. Os neurônios espelhos do Pedro enviam informação para o João e para o Renato. O que ele recebe, o que o Pedro também recebe do João, ele envia para o Renato. O que o Pedro recebe do Renato, ele envia para o João. E assim é a vida. O maridão que chega em casa do trabalho, por mais que você, esposa, não conheça ninguém do trabalho dele, não tenha nenhuma conexão, toda aquela energia, tudo que o seu marido vê ou ouve, sente, ele traz para dentro de casa. A esposa também, os filhos na escola, o namorado, a namorada, ou seja, tudo está conectado. E é exatamente isso que o Fowler e o Christox prova. É exatamente isso. Através da base científica, que existe uma conexão, sim. Que todos nós estamos conectados, seja de forma consciente ou não. Ou seja, a variação de peso de uma pessoa pode interferir na variação de peso da outra. Às vezes, você está aí num momento surtado, comendo um monte de porcaria e não sabe por quê, e está focado, você sabe o quanto é importante se alimentar bem, só que você está próximo de pessoas que lá na rede social dessas pessoas, que lá na rede de amigos, na rede de conexão, ela tem outras pessoas que são extremamente descomprometidas com a forma com que se alimentam. Ou talvez até dinheiro, não é? Vamos imaginar aqui
voltando para o quadro, vamos imaginar aqui que o Pedro é um cara que tem uma vida financeira mediana. Ele tem uma vida financeira mediana. Ok, mas o João é um cara topíssimo, super bem sucedido financeiramente. E o Renato, ó, a vida dele estava ruim. Ele se motiva sempre que ele fala com o Pedro, porque pô, o Pedro, apesar de não ser um cara topíssimo do dinheiro, ele está sempre bem. Só que agora o Renato ele começa a ficar mais comprometido com o dinheiro. Sabe por que ele começa a ficar mais comprometido com o dinheiro? Porque a energia do João vem pela vida do Pedro e da vida do Pedro vem para a vida do Renato. Ou seja, os dois, se eles se conectarem à energia do João, eles se tornam pessoas mais prósperas, porque o João tem uma receita. Ele tem um segredo. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que o Pedro é o cara topíssimo do esporte. Né, pratica vários esportes, corre, bike, nada. E o João também é um cara que pratica esportes, tal, mas não tanto quanto Pedro. E o Renato, nem tanto. O Renato, ele até olha para os rapazes e fala, poxa, né, olha para o Pedro, na verdade, porque ele não conhece o João, fala, poxa, que legal, né? E ele começa a sentir vontade, uma vontade louca de praticar esportes. E ele começa a se envolver com essas pessoas sobre a questão dos esportes. E aí o que acontece? Ele acaba cedendo o passo. E por que ele cede o passo? Ele cede o passo porque a energia do João e a energia do Pedro é tão poderosa, que é impossível resistir ao comprometimento. O que aconteceu com ele? Ele foi contagiado. Ele recebeu um contágio social. Só que aqui nós estamos analisando 3 pessoas. Imagine que na pesquisa de Fowler e Christakis, eles avaliaram 5.000 pessoas, que trouxe 50.000 pessoas. E eles provaram de que sim, toda a energia nos conecta um ao outro. Ou seja, você até acha que a opinião dos outros não tem interferência sobre a sua vida. Sabe de nada, inocente. Felicidade que pega. Em 30 de janeiro de 1962, 3 moças do vilarejo da Tanzânia tiveram um ataque de riso incontrolado. Gente, isso é uma história real que aconteceu em 1962, na Tanzânia, onde 3 pessoas, né, como eu estava contando a história dos 3 pessoas começaram a rir. Essas moças começaram a rir e aquele riso foi tomando uma proporção, até que em 18 de março, começamos em 30 de janeiro, em 18 de março, 94 pessoas, 94 habitantes daquela região se contagiaram por aquela alegria histérica. 10 dias depois, mais tarde, o riso atingiu as cidades a 90 quilômetros de distância. Para tudo produção. É real, gente. É real. Essa história está no livro Poder das Conexões, de Fowler e Christakis. Ali, segundo relatos, mais de 200.000 pessoas adoeceram. E a onda se expandiu cada vez mais, contagiando milhares de pessoas no oeste da África. E as análises, elas demonstram também quão eficiente é o contágio. A felicidade de quem estava em contato com uma pessoa que é muito feliz chega por aumentar 15% a felicidade dessa pessoa que manteve esse contato. Como assim, produção? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos imaginar que você conhece uma pessoa que é muito feliz. E essa pessoa ela é super próxima de você, assim como o Pedro é próximo do João. Ou seja, se o Pedro é uma pessoa extremamente feliz, o João recebe o benefício de 15% da felicidade do Pedro sobre a vida dele. E olha que legal, alguém que é amigo do João, que também não conhece o Pedro, se conecta desse benefício através da vida do João, com 10% da felicidade que vem da vida do Pedro. Ou seja, o Pedro é muito feliz. O João se beneficia 15% dessa felicidade. E o amigo do João, o amigo, sei lá, o Rafael, ele não conhece o Pedro e ele acaba se beneficiando 10% dessa felicidade. Sabe por quê? Porque a energia se conecta através das pessoas, como eu disse anteriormente, algo chamado neurônios espelhos, onde nós nos comunicamos. Nosso lombo frontal. Lombo frontal. É lobo frontal, Diana. Lobo frontal. Na nossa memória
consciente, nós nos conectamos com as pessoas através dos neurônios espelhos. É uma média de mais de 5 bilhões de neurônios, chamado neurônios espelhos, que tem apenas a função de ver a cena, sentir, ouvir, ou seja, pegar todas as informações, gravar e replicar. E é assim que nós nos contagiamos, como este vídeo que você vai assistir, mas assista com o coração aberto, para você entender como felicidade realmente pega.
Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.